A reversão. Vamos observar como foi feita a reversão no caluache lunisolar. Esse calendário tem apenas 7 meses e contamos ele de trás para frente. Assim, a semana se conta normal, mas mensalmente se conta de trás para frente. Determinadamente, esses números são chamados de códigos. Eles marcam um círculo que se repete cada 7 meses. Vou tentar explicar como funciona o sistema. Vou montar 2 gabaritos. O primeiro se abre contando 7 na cabeça e fecha embaixo com 2 números, tá? E o segundo se abre com 2 números na cabeça e fecha embaixo com 7 números, sendo que todos têm só 30 dias. Eu considero como a fonte. Tá aqui, ó. Nasce janeiro em 1582. Bereshit, Gênesis 1:14, os luzeiros. Este aqui é o código 7, você está vendo? Em cima ele abriu com 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E embaixo ele fecha com 2, tá? 29 e 30. Esse aqui é o calendário lunisolar. Você está vendo essa seta indicando a lua? Exatamente, foi aí que Gregório puxou a contagem do seu calendário, tá? Dia 1º, como você está vendo a setinha mostrando, nasce dentro do calendário lunisolar, o calendário de Gregório, num código adulterado, que é o código 3, 1, 2, 3, tá? Eu vou explicar na frente, que nós temos que explicar isso aqui. Aí foi que nasceu o ano ou seja, o mês de janeiro. Esse aqui é o código 2, tá? Esse código ele faz uma reversão do 7 para o 2. Os códigos são assim: 7, 5, 3, 1, 6, 4, 2. Entre o 7 e o 2 nós temos mais 5 códigos: 7, o 5, o 3, o 1, o 6, o 4 e chega no 2 por último. Você está vendo que o 2 abre com 2 em cima e fecha com 7 embaixo. Então esse calendário ele não pode passar disso aqui. Esses números branco maior que você está vendo aqui embaixo são exatamente a abertura do segmento quando termina o código 2, volta o código 7. Aí veja bem que a lua ela começa lá no código 7, no dia 4, e ela sai aqui exatamente da minguante do dia 27 para a nova do dia 4, no próximo mês, que é chamado de código 7. E aí dá a sequência. Esse calendário ele não passa disso, certo? Aqui nós temos o código 3 geral. Isso aqui foi como o Gregório fez. Você conta 1, 2, 3, aí vai para outra semana, 4, 5, 6, 7. O tempo todo você vai contar assim. Mas o que ele fez? Ele fez essa mudança de código do 7 para o 3 e aí jogou uma contagem numérica normal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim consecutivamente. Então, para quem não conhece o calendário, fica pensando que está normal, mas não é. O código de Gregório é o 3, vai de cima até completar o ano que ele moldou com o código 3. E aí que ele colocou na coluna 3 ainda, ele colocou o sábado. Tudo isso desconfiando de que o plano dele não daria certo. Qual era o medo dele? Era que os Yalhudins, tá, não transgredissem o Shebi Volial, que esse é o nome verdadeiro do mandamento. E assim, onde foi ficar o Shebi Volial? Você pode prestar atenção que em seguida, na frente, nós vamos mostrar onde foi que ele colocou. Agora vem fevereiro com apenas 28 dias e vai fazer o complemento do adultério, certo? Do calendário. Até aí, o mês de fevereiro só tinha 22 dias. Ele aumentou em cada dia o número 31. E assim 22 mais 6 fica 28, aí vem o fevereiro. Agora temos o mês de 28 dias com 2 faces, mas ele colocou exatamente o nome do deus Janus no janeiro, tá? Que é o primeiro da criação. Mas quem tem 2 faces é o fevereiro, certo? Fevereiro de 1582, veja aqui, ele tem 2 faces. Em cima ele tem 7, embaixo ele fecha com 7.
Isso faz uma confusão no mundo. Tem muita gente querendo fazer um calendário só com 28 dias. Na realidade, esse calendário tem exatamente 30 dias em todos os 7 meses, o qual ele foi criado, tá? Veja bem, esse calendário foi introduzido para o engano mundial, se você quer saber. Foi isso que Gregório fez em 1582. Ele introduziu um calendário sem decreto, sem nada. Simplesmente esperando o tempo passar e as pessoas adulterar o Shebi Volial, que é o 7º dia chamado, tá? Passaram a guardar esse dia numa coluna errada. Agora, com o aumento de 28 dias, o Kaluash lunar passa a andar atrasado do calendário de Roma, motivo pelo qual em 2000, na contagem romana, nosso Salvador Yahushua não veio, pois no original ainda faltava 32 a 33 anos. Só no lunar. Agora estamos chegando ao fim. 2025 simplesmente é 5.994. Ele está voltando. Nós estamos vendo acontecer. Um ato feito por Gregório XIII que não houve importância de ninguém, mas o profeta Dayanu 725 avisou o mundo todo, dizendo que o homem do pecado cuidaria de mudar o tempo e a lei, e ele mudou e o que ele fez prosperou. Seus eleitos remanescentes saberão agora dessa mensagem chamada de a mensagem do fim. Os adventistas a chamam de mensagem do terceiro anjo, mas estão enganados. A mensagem chegou e eles a rejeitam, certo? Agora vamos saber como essa mensagem se discerne entre um povo que ignora seu nome, que é o Kaluash lunar, tá? Os dois calendários. Vamos agora para essa mensagem aqui que você vai entender melhor. Aqui está exatamente o mês de janeiro, né? E aqui você pode olhar que você vai ver como funciona as luas. A lua do calendário lunar, ela tem a origem do 4, 12, 19, 27, tá? No dia 4 ela é nova, no dia 12 ela é quarto crescente, no dia 19 ela é cheia e no dia 27 ela é minguante. Mas por que ela está andando aqui assim? É porque a regência aqui do calendário é o calendário de Gregório, é o verde, tá? Então, o nosso está entrando aí para mostrar onde é que está o certo. E as luas de Gregório, você está vendo nesses bonequinhos vermelhos aí, nessas carinhas charruscadas? Está marcando exatamente as luas de Gregório, porque ele fez uma reversão, tá? Eu mostrei essa reversão no calendário e por isso as suas luas não batem, nem que queira. Por quê? Além disso, tem um mês na frente. Quando você pensa que o código que está ali é do mês, não. O calendário de Gregório está na frente. Então ele está com um código adiantado lunar. Além dos dias também, aqui e acolá troca. Por quê? Porque ele acrescentou 31, diminuiu no fevereiro e assim a confusão é grande. Tá bom? Vamos ver aqui, é o que? Fevereiro. Aqui é o mês que ele fez a maracutaia. Só de 28 dias. E aqui nós temos que entender que esse calendário, ele tem exatamente, tem o certo, que é o branquinho, que é o nosso, e ele tem também o verdinho, que é o de Gregório, é o calendário dos deuses. Aqui você vai encontrar o sábado. Sábado é um nome pagão, não tem nada a ver com Shebi Volial, que vem do hebraico paleoarcaico. Esse sábado é descendente de um astro chamado Saturno. E aqui nós temos, eu coloquei os nomes deles para você ver aqui. Saturday, que quer dizer dia de Saturno, no inglês. Aí vem Saturnália, que foi uma festa que os imperadores criaram para festejar esse deus, tá? Aí vem também o Saturno, que é o nome do planeta, ou seja, do astro. E vem o Cronos, que é uma história também contada pelos deuses, ou seja, pelos imperadores, que foi eles que criaram esses deuses. E hoje esses deuses estão exatamente disfarçados dentro de uma Bíblia, a qual as pessoas acham que ela está correta. Infelizmente,
muita gente está andando enganado, tá bom? Então aqui está a montagem do calendário que foi permitida por nosso Yahushua, para que as pessoas que estão seguindo esse calendário, guardando o dia dos deuses, possam fazer uma pesquisa, tá? Estudar, pois é uma matemática muito difícil, não tem nada fácil aqui. Todavia é verdadeira. Essa aqui é a mensagem do fim, qual os adventistas chamam de mensagem do terceiro anjo. Eles não querem nem graça com esse calendário, tá? Esse calendário foi apresentado em 1888, lá em Minneapolis, Minnesota, e Ellen White apresentou por dois jovens chamados Jones e Wagner. Eles não faziam parte da igreja adventista, eles eram de um grupo à parte que Ellen White congregava, certo? Pois Ellen White ela levou mensagem para os maçons da igreja adventista e eles rejeitaram. E lá em 1888 não foi diferente. E eles chegaram a dizer que pegaram ela, extraditaram ela para a terra dos cangurus e ela... Não. Isso eu não acredito que seja verdade, pois ela não era dominada por eles, não. E ela era, sim, uma profetisa criada por Yahweh para dar uma fonte, digamos assim, ao remanescente, porque os adventistas não aceitaram a remanescência, não. Eles se venderam para a doutrina de Martinho Lutero, que é a teologia, psicologia e filosofia. Em 1844 eles já estavam paganizados. Quem fundamentou a igreja adventista foi um maçom chamado William Miller. Esse é o nome da fera. Era maçom grau 33. E eles criaram a narrativa dizendo que esse homem, ele saiu da maçonaria. Que pena, né? Ele saiu da maçonaria, mas a doutrina da maçonaria não saiu do meio dos adventistas, que é teologia, psicologia e filosofia. Essa é uma doutrina criada por um grão-mestre chamado Martinho Lutero, um alemão, tá? Essa doutrina ela abrange os três sistemas, espírita, católico e protestante. Quem estuda para ser pastor estuda teologia, psicologia e filosofia, para padre também. E o pai de santo que tem vergonha na cara, ele também estuda, para poder saber se conduzir no meio das religiões, no ecumenismo, tá bom? Então, gente, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é fato, e contra fatos não tem argumento. Se alguém duvida, tudo bem, ninguém vai impor por força nem por violência porque está escrito. Agora eu chamo a sua atenção. Aonde foi que Gregório colocou o Shebivolialro? Veja que nós temos duas setas, uma para cima e uma para baixo, e embaixo está dizendo o quê? Exatamente, na metade da semana foi que Gregório colocou o sétimo Yaurmiur, que quer dizer o sétimo dia. E agora, como é que fica? As pessoas guardando o sábado de Roma, pensando que estão guardando exatamente o sétimo dia, que é um mandamento dado por Yahweh. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no seu descanso, algum de vós tenha falhado. Por quê? Porque não deram a atenção conforme ele disse. Como foi que ele disse? Assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso, tá? Se não guardarem o quê? O Shebivolial, que é o sétimo dia, é um mandamento que tem o nome do Criador e a sua propriedade. Shebi vem de sétimo, e Al é o nome do Criador, tá? Então, quem não aceitar, tudo bem. Mas uma coisa é certa, que ele nos deu de volta essa mensagem que foi ocultada pela maçonaria, tá? Por quê? Porque foram os adventistas que rejeitaram elas. Foram chamados, sim, para dar essa mensagem. Todavia rejeitaram, 100%. Mas os de hoje têm culpa? Não. É aqueles que eles chamam de pioneiros. Esses são os maiores culpados. A culpa dos de hoje é não querer estudar. Se aborrecem porque eles se acham os deuses da Bíblia. Eles hoje carregam essa ideia de que eles são infalíveis na Bíblia. Ah, não. Quando se trata de igreja adventista que você fala, eles dizem, não, nós somos o bambambam aqui da história, aqui, é nós que mandam na Bíblia. Nós sabemos de tudo, nós sabemos a doutrina do terceiro anjo, mas ele nunca explica. Como eu falei lá em Minneapolis, Minnesota, em 1888, eles rejeitaram. E que doutrina era aquela? Eles criaram uma ideia mentirosa que era uma tal de justificação pela fé.
Que justificação pela fé? Era o calendário. O calendário ele rege toda a mensagem necessária para a salvação de quem quer salvação. E quem não quer, abomine ele, porque na realidade ele não vai servir para você, vai ser uma dor de cabeça, tá? Vai ser muito cruel, porque ele é matemática pura. Mas quem quer salvação tem que se interessar, porque aqui você vai descobrir todas as maracutaias que eles fizeram para tirar do povo de Ialro o conhecimento da doutrina que partiu desde o jardim, ou seja, do Éden. Não tinha jardim não, desde o Éden, tá? Com 1, 2, 3 etapas. E nós estamos às portas da última etapa para tomar o último Pessah. Veja bem, o último Pessah. E depois desse Pessah, nós seremos exatamente levados às alturas, ao encontro de Yahushua Homer Hushihai. Não é Jesus, não se engane com isso não. Jesus vai estar lá? Vai. Mas ele vai estar lá na forma de um promotor que vai acusar os remanescentes, querendo que eles sejam destruídos. É uma história longa que a gente tem que contar. Então, queridos, se você não quer dor de cabeça para você, rejeite esse calendário. Mas se você quer sua salvação, aceite-o, estude-o, vamos estudar. Por quê? Porque dentro desse calendário está exatamente aquela mensagem que os adventistas chamam mensagem do terceiro anjo, mas ele não sabe nem para onde é que vai. A mensagem é essa daqui, o calendário que foi levado para eles lá em Minneapolis, Minnesota, tá, nos Estados Unidos. E Ellen White insistiu com eles para eles aceitar, pois essa mensagem vinha de Yahushua Homer Hushihai. E o que foi que eles fizeram? Rejeitaram. Por quê? Porque estavam comprados, eles se venderam. Tem um texto nos escritos de Ellen White que ela diz que Yahweh está procurando homens que não se compram, que não se vendem, que chamam o pecado pelo nome, que não dobra nem para a direita e nem para a esquerda. São guerreiros de verdade que estão aqui para sustentar a Emeitiul, quer dizer, a verdade, tá? Esse é o propósito de Yahweh para conosco. Então, se você quer salvação, você já sabe, tem que ter conhecimento exatamente profético, que esse calendário foi criado na queda do homem. Ele trouxe todos os propósitos. Yahweh disse, o maior para a parte clara, tá? Chamado luzeiro maior, e o luzeiro menor para a parte escura, dia, mês, anos e estações. Pois é, e nós precisamos saber disso. Nós sabemos que as 4 estações lunares já serviram até de mandamento, tá? Quando os mandamentos foi transformado em 613 preceitos. Queridos, a história é séria, não é brincadeira. Se você acha que no meio desse mundo de religião, que no meio das narrativas adventistas, que é a maior religião, para quem não sabe, ela é exatamente sutil, sabe por quê? Sorrateira, porque ela anda coordenada pela maçonaria. Ah, mas a Assembleia também todas elas são as filhas de Apocalipse 17, 4 e 5. Todas são ramificações do protestantismo luterano. Ninguém se engane. Ah, mas a mulher lá do Apocalipse é a Igreja Católica. Mentira. A Igreja Católica na profecia é chamada de exatamente governo mundial. É uma besta. Besta em profecia iguala-se a governo. Então veja bem. Estudando esse calendário aqui, você vai descobrir exatamente o sistema lunar. Como anda o sistema lunar? Pois o mundo se rege pela lua e pelo sol. Por isso nós precisamos conhecer. Toda a mensagem de salvação, ela tem um trajeto que começou lá no Éden, tá? Bereshit, Gênesis 1:14, quando ele criou os luzeiros. Ali o homem entrou para o planeta Terra. É uma história muito longa que não dá de contar aqui. Mas ali, a primeira etapa de 2000 anos aconteceu lá no Monte Ararat. A segunda etapa aconteceu com o Salvador cravado no madeiro, para salvar aqueles da tutela, do sangue de animais. E daí por diante vem a nova aliança, e a nova aliança se concluirá no último Pessah, a purificação do abrir e fechar de olho. Exatamente. E não duvide não, porque não estou aqui mentindo ou inventando maracutaia não. Não ganharia nada com isso a não ser perder a minha salvação. E não é esse o propósito. Então, o que Yahweh quer é encontrar o seu povo
e que seu povo realmente saibam para onde vão, tenham noção do que está acontecendo, porque ele está voltando. Eu vou só dar uma dica aqui para você. Você sabia que nós vamos, o remanescente, que é os 144 mil em números, tá? Dos que caíram de lá. Satanás caiu de lá do Shomayal, morava na cidade de Arusholeim, cidade de ouro e cristal, foi derrubado de lá. E tem que voltar 144 mil, que é para ser a administração que vai estar ao lado de Yahushua. Mas para nós ir para lá, primeiro nós vamos passar no Éden, porque nós viemos pelo Éden através dos nossos pais, Adão e Ava. Tá? É uma mensagem verdadeira. Até a próxima.